Motumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, meu povo de Umbanda, estamos aqui de novo, né? Conversar um pouquinho, bater um papo, faz tempo que a gente não faz isso. Lembrando a vocês que tem a nossa página lá no YouTube, Babalorixá Nogueira do Ogum, e que eu convido a todos com muita alegria para irem lá, se inscreverem na página, acionarem o sininho, se inscreverem. Isso ajuda muito a gente, faz com que a gente se empenhe em fazer um trabalho cada vez melhor e refletir sobre muita coisa. E lá no Facebook, né, na página do Ileaxé Igbel Ogum, né, onde está também uma série de coisas a serem vistas para a gente colocar em conversa, em debate e em pensamento. E hoje eu queria falar com vocês uma coisa interessante, que é sobre o egocentrismo. O que é o egocentrismo? O egocentrismo é quando uma pessoa se acha o centro de alguma coisa, que tudo tem que girar em torno dele, para ele e por ele. Isso nos causa uma coisa muito chata, que é você ter que você tenta explicar a uma pessoa, você tenta passar para ela que ela não é a única no universo, que existem formas e maneiras de se pensar, de agir dentro de uma mesma situação de formas totalmente diferentes. Aí, nesse egocentrismo, nós já temos o pré-conceito. O que é o pré-conceito? Pré, antes. Conceito, formulação de uma ideia. Então, antes dessa pessoa ter um conhecimento mais profundo de algum assunto, ela já pré-concebeu uma ideia. E essa ideia que ela pré-concebe é quase sempre pautada porque o primo do meu amigo falou, porque eu acho que, eu ouvi dizer, mas me falaram. Ou seja, ele nunca tem um estudo, um conhecimento apurado, profundo daquilo que está sendo dito. Ele é aquela pessoa que numa roda de amigos ou em qualquer local que seja, para não ficar à parte do assunto, ele manda qualquer ideia. Ele manda qualquer ideia e, infelizmente, sempre tem um nesse meio que, munido de menos informação ainda, compra a ideia dele e difunde isso. Na nossa religião afro-brasileira, ameríndia, banda, candomblé, nós vemos isso costumeiramente. Porque as pessoas, e eu estou falando isso, que eu tive um exemplo há poucas horas atrás, as pessoas não conhecem os fundamentos, não conhecem os princípios, os dogmas, não conhecem nada da nossa religião, absolutamente nada. Elas não sabem o porquê nós fazemos essa reza, porquê nós fazemos isso, porquê nós pegamos água dali, porquê nós catamos aquela folha, nada. Mas elas julgam que aquela folha que foi pegada, ela vai fazer mal para alguém. Aquela água do rio que a gente foi buscar lá, vai fazer mal para alguém. Aquela reza que nós estamos fazendo em Urubá é para prejudicar alguém. Tudo que nós, de uma cultura afro-brasileira, praticamos é pejorativo. Mas por que é pejorativo? É pejorativo porque não vai de encontro ao pensamento ocidentalizado dessa terra. Tudo aquilo que é de origem africana,
não é bom. Mas eu queria entender o porquê que não é bom. Porque ouve-se muito o termo magia negra, por um exemplo. E esse termo, ele começa a ser utilizado quando os europeus colonizadores chegam às costas da África e os rituais de fé daquele povo é feito por quem? Por negros. E aí surge o termo magia negra, pela cor da pele. Isso está em livros, é só vocês procurarem e pesquisarem que vocês vão achar isso. Essa informação eu não estou inventando, ela é real e ela é verídica. Nós temos que entender uma coisa interessante. Nenhum negro africano, por livre e espontânea vontade, desejou vir ao Brasil na condição de escravo. Ninguém desejou ficar acorrentado em uma senzala, levando chicotada nas costas, trabalhando de sol a sol a troco de nada. Ninguém. De forma alguma. De forma alguma, de maneira nenhuma. O que ocorre? Se nós formos pensar no Brasil, país, a maior mão de obra que construiu essa terra foi a mão de obra africana escrava. Muito bem. Diferente dos Estados Unidos, quando acabou a escravidão, teve um decreto que todo negro a ser libertado lá deveria levar uma carroça e uma mula. Você já tinha alguma coisa. Aqui no Brasil, houve a Lei Áurea. Muito bem, você está livre. Se vira. Para onde você, negro, recém-escravo, iria sem absolutamente nada? Nada. Então você foi morar na rua, você foi subir os morros, você foi construir favelas para poder viver. Essa é a grande realidade. Graças a Deus, núcleos se formaram, núcleos de resistência negra se formaram e se constituiu comunidades. Casa Branca do Engenho Velho, Cantuá, Fonjá. Em torno desses núcleos religiosos se formaram comunidades. E dessas comunidades fortaleceu e deu condições a que esses negros e seus descendentes pudessem também trabalhar, montar ali naquela comunidade vendas, fazer seus artesanatos, fazer suas coisas, e então criar um modo de sobreviver, de ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, por que então essa discriminação religiosa? Primeiro a religiosa. Por que a discriminação cultural? Eu não entendo. Por que tudo aquilo que se diz que é de cultura religiosa ou cultural africana é menorizada? Tudo aquilo que vem de uma cultura europeia é valorizado. Não consigo entender. Eu vejo aqui, conheço babalorixás que tem filhos de santo, italianos, japoneses, americanos. E esse pessoal, eles quando conhecem o candomblé, ou conhecem a Umbanda, eles ficam em estado de êxtase.
Eles vivenciam a espiritualidade de uma forma que às vezes é inacreditável. Eles ficam boquiabertos. Tal a grandeza da coisa. Muito bem. Há uns meses atrás, eu tive o imenso prazer de conhecer uma pessoa, não vou citar aqui o seu nome porque não tenho autorização para isso, mas essa senhora tem um terreiro de Umbanda no Japão. E ela me contou que no Japão tem vários terreiros de Umbanda. Uma outra pessoa, amiga minha também, que está na Suíça, em Berna, ela me disse que lá ela encontrou um templo de Umbanda. E lotado. Aqui no Brasil, quando nós olhamos, a religião que deveria ser totalmente, tipicamente respeitada como brasileira é a Umbanda. Primeiro, a Umbanda congrega catolicismo, pagelança, ela cultua catimbó, ela cultua tudo, está tudo ali naquele amálgama perfeito, equilibrado, e que traz respostas do lado espiritual, espiritualista, a muita gente. E o candomblé? O candomblé é uma coisa interessante, porque o candomblé, na verdade, se você for em África, você não vai achar o candomblé. O candomblé é aqui. O candomblé, na verdade, é uma palavra francesa, né? Pé no chão, a dança com os pés ao chão. Candomblé. O candomblé, ele nasce, na verdade, no Brasil. O candomblé, ele é nosso também. Ele é nosso. A reunião de várias etnias, de várias e diferentes partes de escravos, de várias partes da África reunidas numa mesma senzala, fez com que essa troca de informações, essa convivência, isso tudo, né, embora de uma forma triste, gerasse o candomblé. O candomblé é nosso. O candomblé, ele é gerado, ele é nascido no Brasil. Numa mesma sala, nós encontramos Ogum, Odé, Ossan, Omolu, Xumareia, Uana, encontra todo mundo na mesma sala. O que em África, não. Determinada localidade Xangô, determinada localidade Ogum, determinada localidade Iauá, determinada localidade fulano, enfim. São cultuados segundo as suas terras. Não é? Mas aqui não. E uma coisa que mais me entristece é ver, como vi esses dias atrás, um cidadão negro, desrespeitando a sua própria condição, desrespeitando de forma assuntosa a um orixá. Meu querido, você é negro, você pode ser evangélico, você pode ser budista, você pode ser hinduísta, você pode ser islâmico, você é negro, nascido no Brasil. A sua consequência é negra, escrava. E esses mesmos escravos resistiram, mantiveram a sua fé, se reconstruíram, não jogaram fora o seu legado, de forma alguma. Muito pelo contrário, se fortaleceram,
Hoje, se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos ver que existem talvez mais sacerdotes de Candomblé e Umbanda, dito brancos, do que negros. E ainda assim, há o preconceito, que não dá para entender. Uma ideia pré-concebida sobre os nossos cultos, sobre nossas rezas, sobre os nossos dogmas, sobre os nossos fundamentos. De quem nunca viu, nunca assistiu, nunca participou, nunca estudou, nunca nada. Ele apenas acha que, ouviu dizer que, pensa que, e se torna dono de uma verdade extremamente falsa e mentirosa. É aquele que não sabe aonde o galo cantou, mas achou bonito. Talvez um dos nossos problemas seja que as nossas casas de culto não se chamam igreja, nós chamamos de terreiro, roça, barracão. Alguns de nós os chamam de templo, porque é o local onde contemplamos o sagrado, nos religamos ao sagrado. Nós, na espiritualidade, isso eu posso dizer dos grandes babalorixás que conheci, das grandes yalorixás que conheci, eram pessoas que nunca complicavam nada. A vida era simplesmente ditada pelo sim ou pelo não. Não havia o talvez. Porque corretamente seguiam aquilo que era o ensinamento de um orixá. O orixá não te promete nada, ou ele te diz sim, ou ele te diz não. A nossa fé ela é pautada por uma coisa interessante, chamada verdade. Algumas pessoas procuram a nossa religião, nossos templos, nossos terreiros, nossos barracões, como se nós fôssemos o famoso quebra-galho. Nós estamos aqui para quebrar o galho da pessoa quando ela não tem mais onde procurar. Só que a nossa religião não é isso. A nossa religião, isso eu digo às pessoas sérias, os pais de santos sérios, as mães de santos sérias, de terreiros sérios e idôneos. Não estão para amarração, para separação de família, para tirar emprego de ninguém, para fazer feitiço para a vida de ninguém. Não. Muito pelo contrário. Abominamos esse tipo de coisa. Existe, obviamente existe, aqueles cidadãos que tragam seu marido, seu amante, sua amante em 7 dias, 7 minutos, 7 horas, 7 segundos e 7 décimos. Existe. Existe aquele sujeito que, se você chegar para ele, olha, pago tanto, você faz tal para mim, não tem problema nenhum. A maioria das vezes você não vai ver resultado nenhum. Não vai. Algumas vezes sim. Agora, o povo de santo sério, o povo de santo de orixá, que respeita, reverencia Olorum, Olodumare, não estamos por isso. Estamos pelo culto ao sagrado, pela religação ao sagrado. Estamos pela dedicação à nossa fé. A nossa fé que se manifesta através do sagrado orixá. Reverenciamos a natureza, ecologicamente já estamos bem, embora alguns ainda tenham
aquela coisa, aquela mania que vem dos antigos, que vem do povo tal, de deixar um monte de sujeira em cachoeira, deixar na mata, deixar na estrada, o que não condiz muito com a coisa, né? Porque tudo que a natureza nos dá, nós devolvemos a ela. Essa é uma das leis do candomblé e da Umbanda também. Então o que acontece? Se você vai lá, você não precisa sujar nada, você pode deixar tudo que você tem que deixar lá de uma outra forma, que eu não estou aqui para explicar isso para ninguém, porque cada um tem que saber como fazer, né? Principalmente sendo do axé, você tem condições de ir lá na mata fazer tudo que você tem que fazer, tudo, sem sujar, sem deixar caco de alguidar, sem deixar isso, sem deixar aquilo, sem deixar aquilo outro. Tem. Agora, ecologicamente corretos. Porque nós precisamos, nós do candomblé, nós da Umbanda, precisamos de um rio de água limpa, de uma cachoeira, de uma mata. Nós precisamos de um mar limpo. Nós precisamos de folha. Nós reverenciamos todo e qualquer animal. Tudo é sagrado para nós. E o mais interessante, só para concluir, para não ficar muito longo, você vai em um terreiro de Umbanda, falar de Umbanda, falar de Brasil um pouquinho. Vai um terreiro de Umbanda, você dá de cara com o preto velho, você escuta assim: Deus te abençoe, meu filho. Você dá de cara com o caboclo, louvado seja Deus. Boiadeiro, louvado seja Deus. Você chega no terreiro de Umbanda ouvindo falar em Deus e sai ouvindo falar em Deus. Você nunca vai chegar no terreiro de Umbanda para escutar falar o inimigo, o diabo, o encosto. Não vai. Você vai ouvir falar em Deus. Se você pegar uma prece de Cáritas, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Deus. Deus, falamos de Deus, do princípio ao fim. Candomblé, reverenciamos Deus através de seus orixás, as forças divinas existentes e na natureza, que sem a natureza o homem não existe. Isso somos nós. Então, antes do seu pré-conceito, por favor, estuda, conheça, compreenda. Não seja mais um na fila do pão, apenas para entrar na conversa. Tenha sabedoria. Um amigo meu já dizia: a briga não é entre o bem e o mal, é entre sabedoria e ignorância. Axé a todos, Motumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, meu povo de Umbanda, axé a todos vocês.